Vamos então dar aqui início à nossa conversa sobre a importância da arte na saúde mental. Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Coutinho Miranda, agradeço a presença de todos, em especial às doutoras Cátia Guimarães e Rita Nunes da Ponte, psicoterapeutas e formadoras da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, pela disponibilidade de estarem connosco hoje a partilharem os seus conhecimentos e a comemorarem também o Dia Internacional dos Museus, que se assinala amanhã, dia 18 de maio, com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. A arte e a mente é o tema escolhido pela Fundação para assinalar esta data. A conversa de hoje é sobre a importância da arte na saúde mental e pensamos neste tema como uma consequência da atual situação que vivemos, de forma a refletirmos também sobre o nosso comportamento durante a pandemia Covid-19 e da importância das artes para cada um de nós. Este período trouxe-nos muitas alterações e até renovações, principalmente na forma de sentirmos as coisas, fazendo-nos questionar tudo e colocando a nossa saúde mental à prova. O Museu da Fundação Coutinho Miranda pretende ser uma referência também na promoção da liberdade de expressão, desenvolvendo aqui o espírito crítico e inspirando novos olhares. E é neste sentido que foi desenhado um programa que julgamos que estimula o diálogo e cria as ligações multidisciplinares entre a arte e outras áreas do conhecimento. A Sociedade Portuguesa de Arte Terapia defende que a arte é essencial, não só para o desenvolvimento criativo do ser humano, mas também para a sua saúde mental. No contexto atual da pandemia, tornou-se fundamental gerir as emoções. E a arte pode ser uma via terapêutica para as abordar, não é? Para as nossas convidadas de hoje, os meios artísticos favorecem uma linguagem simbólica, em que a criação ao serviço da imaginação auxilia a origem de novos significados à vivência pessoal. Com a doutora Rita e a doutora Cátia estará a doutora Joana, da Fundação Coutinho Miranda, a moderar a conversa e a desafiar as nossas convidadas aqui com algumas questões que julgo serem comuns a todos os participantes. Uma boa conversa. Joana, passo-te. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Nesta conversa iremos abordar a importância da arte na saúde mental, com as nossas convidadas, Cátia Guimarães e Rita Nunes da Ponte, como a doutora Marlene já apresentou, que pertencem e trabalham na Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, uma associação de cariz científico sem fins lucrativos, fundada em 1996, que desenvolve ações no âmbito clínico, através da prática de arte-terapia e arte-psicoterapia, e no âmbito didático, através de formações, cursos e workshops. Passo a apresentar as nossas convidadas. Cátia Guimarães nasceu em Angra do Heroísmo, cidade onde viveu até iniciar os seus estudos em artes plásticas, pintura, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Expôs com frequência e ganhou a bolsa do concurso LAV Jovem, tendo frequentado um curso na School of Visual Arts, Nova Iorque, em 2010. Iniciou o curso de arte e psicoterapia na Sociedade Portuguesa de Arte e Terapia, 2003, e foi co-terapeuta de um grupo de arte e terapia vivencial na unidade de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia entre 2008 e 2011. Atualmente é arte psicoterapeuta, formadora da SPAT e colaboradora no Centro Português de Serigrafia. Rita Nunes da Ponte nasceu em Lisboa em 1973, estudou violoncelo, tendo frequentado o Conservatório Nacional. Enveredou mais tarde pela Química Aplicada, antes de se dedicar integralmente à cerâmica, escultura e pintura, áreas que tem vindo a expor coletiva e individualmente, tendo-se formado no Arco Almada. Como arte-terapeuta, desenvolveu projetos com crianças na Fundação O Século, com idosos na Associação Alzheimer Portugal e nos Centros de Dia de Santo António e de Nossa Senhora do Carmo, Estoril. É arte-psicoterapeuta e membro efetivo da SPAT, onde dá formação e consultas desde 2010. Sejam muito bem-vindas. Estamos muito obrigada. Muito gratas por esta colaboração. Então, começo por perguntar o que é a arte-terapia. Okay. Então vou começar a responder, se entretanto, se a Rita depois quiser juntar, está à vontade. Então, o que é isto da arte-terapia? É um processo terapêutico que, além da verbalização, inclui recursos artísticos.
Portanto, além da palavra dita, é proposto ao paciente, ao indivíduo que está connosco, que crie, que pode ser o desenho, há imensos recursos, mas exemplos: desenho, pintura, colagem, também pode ser música, dança. No entanto, na SPAT, na Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, na nossa formação, nós abordamos todos esses mediadores, todos esses recursos, mas acabamos por nos focar mais, ou pelo menos a maioria de nós acaba por se focar mais nas artes plásticas, talvez por ser mais fácil num contexto de sala, não é? Num contexto diário. Mas pronto, há workshops e há outras formações em que é incluído os outros mediadores. Deixa-me só acrescentar, na arte-terapia mais própria, nós usamos muito todos os mediadores. Nós fazemos a diferenciação na arte-psicoterapia, que talvez o mais prático seja as artes plásticas. É o mais comum de nós usarmos, o que não quer dizer que não hajam colegas que depois vão por outras áreas e acabam por se focar mais noutras áreas. Temos aqui então a definição do que é arte-terapia pela nossa sociedade, porque cada sociedade tem uma definição própria. Pode variar um pouco. Em norma, o mais importante, a questão da criação, está presente, mas pode variar alguma coisa. Então passo só a ler esta definição. É um método de tratamento psicológico, integrando no contexto da ação terapêutica diferenciada mediadores artísticos, como eu acabei de dizer. Tal origina uma relação terapêutica particular, assente na interação entre o sujeito criador, o objeto de arte, ou seja, o objeto que é criado na terapia, e o arte-terapeuta ou psicoterapeuta. E pede-se o recurso à imaginação, ao simbolismo e a metáforas que enriquecem e incrementam este processo. Isto já era o que eu ia dizer a seguir, mas era o que eu ia passar no momento a seguir, que serão os benefícios desta criação em espaço terapêutico. Não é? O que é que traz de mais-valia haver este espaço de criação? E pegando nesta última frase, é exatamente isto. Há um recurso ao espaço de imaginação e ao simbolismo e às metáforas que são aplicadas no objeto material, não é? O objeto que é criado. Deixa de estar só no mundo das ideias, e na parte das ideias e das emoções, e passa a ser concretizável, passa a ser material e manejável e tratado. Peço desculpa. Este método não aplica-se a qualquer pessoa, correto? Não precisamos ter um problema maior, não é? Para podermos usufruir deste método. Claro, há pessoas até que nos procuram por desenvolvimento pessoal, quererem sentir-se melhores do que já se sentem de alguma forma, querem descobrir mais coisas sobre si, quererem explorar. É um processo de autoconhecimento, não é? A maioria das vezes vêm com algum sintoma que querem tratar, mas também acontece a questão do desenvolvimento pessoal. Há muita, eu acrescentaria só que existe de facto algum. Normalmente as pessoas procuram porque não se sentem bem com alguma coisa, não é? É o que leva normalmente o que move as pessoas a procurar alguma ajuda ou a procurar alguém com quem possam fazer um processo terapêutico. Mas não quer dizer que eu quero só conhecer melhor. Eu quero só como se fosse uma coisa simples, mas... Exato. Sim, a maior parte do tempo é um processo bastante longo, não é? É que de facto não há... É uma terapêutica sem contraindicações. Não há aqui um grupo a qual não se possa aplicar. Ou não há uma patologia à qual não se possa aplicar. Porque exatamente por ser um processo muito individual, muito de adaptar aquilo que nós fazemos à pessoa que está a trabalhar com quem estamos a trabalhar. Ou por outro lado, será mais a pessoa que está a trabalhar connosco do que nós a trabalhar com ela, se quisermos. Não é? Há um processo que é dialógico. Exato, como há um enfoque no indivíduo, ou seja, o principal é isso, o terapeuta, a partir também se apercebe o que é que pode explorar, não é? Dependendo da situação da pessoa, se efetivamente tiver alguma patologia ou não, o que é que pode explorar, ou como é que deve manejar
o que é explorado. Pronto, tem que haver essa atenção. E passando nisso, pensando na questão do terapeuta, aqui o foco está na criação, não é? Com o acompanhamento depois da reflexão e da elaboração verbal, mas é importantíssima a relação que é estabelecida. Ou seja, isto é triangular, é uma relação triangular, é do indivíduo, do sujeito, com o objeto que ele próprio cria e que fala através desse objeto ou fala com esse objeto, e com o terapeuta, que cria ali um espaço de contenção e de suporte e de ajuda na reflexão, que é muito importante. Não é só criar arte, não é? Porque senão qualquer um de nós pode criar sozinhos. Não, é importante esta triangulação, este espaço de confiança com estes 3 elementos dentro. Uhum. E qual a diferença da arte-terapia e arte-psicoterapia? Uhum. Então, a arte-terapia tem o foco na criação, ou seja, pressupõe-se que o próprio processo criativo e que o objeto em si já sejam reparadores, o próprio processo criativo é terapêutico. Na nossa sociedade, nós temos um modelo polimórfico, criado pelo Dr. Rui de Carvalho, que é o nosso presidente, e temos duas vertentes da arte-terapia, que é a vivencial, cujo o foco está nos recursos artísticos que são apresentados, e a temática, que é a criação de um tema que tenha sentido para o grupo ou para a pessoa. Normalmente é trabalhado em grupos, para o grupo que temos, ou seja, pensamos, planificamos todas as sessões, tendo em conta um tema que será apropriado àquele grupo. E a arte-psicoterapia, que também se divide em 2, na integrativa, que será para situações mais breves, terapias mais breves, e a de diagenésica, que é mais longa. Processo que se pressupõe com o tempo. De que forma a arte auxilia na saúde mental? Já vamos para a segunda. Ok. Querem acrescentar alguma coisa? Estejam à vontade. Não, é assim, nós acabamos por falar logo da arte-terapia e não falar aqui numa contextualização um bocadinho histórica. Da arte-terapia. Ok. Que é engraçada. Queres falar tu, Cátia? Não, podes começar e eu vou colocando coisas também, informação. Ok, tá. É só para ser assim breve, é que eu acho piada. Não é? É que se calhar fazemos aqui uma contextualização que é comum a nós e a vocês, e vocês fundação, que é o surrealismo. É verdade. De facto, se pensarmos em contexto histórico, a arte começou a ser vista, ou o processo criativo começou a ser olhado a partir do Freud, né? E ao mesmo tempo os artistas começaram houve uma espécie de uma mudança de paradigma, começaram a olhar para o seu interior e começaram também a olhar para a arte, para o inconsciente, para surgir a questão do inconsciente. O que é isso do inconsciente e como é que nós podemos, assim como o Freud fazia através da hipnose, por exemplo, como é que nós podemos tornar o inconsciente consciente? E foi muito a par e passo que os surrealistas, tanto artistas, trabalharam uma questão que se calhar não, tem a ver com a mente e que tem a ver com as emoções. Exatamente, desenvolveram muitas técnicas surrealistas que eram controladas pelo acaso e não pela razão, não é? Portanto, havia um controle ou do próprio material ou haver segundos intervenientes para que o primeiro interveniente não controlasse o resultado final, como é o caso do cadáver esquisito, e depois como outras, como a Aquamoto, soprofigura, sismofigura, frottage, entre outras. E é interessante como
de algum modo, um interesse pelaquela arte que não é a arte do artista com a escola. Aí podemos também falar da arte bruta, não é? Que também aparece na mesma altura. Exato. É de onde nasce o interesse pela arte bruta, pela arte das pessoas com algum tipo de problemas. E sem formação. Exatamente, sem formação, sem a formação académica. Sim. E pronto, e parece que aí o surrealismo também dá um grande empurrão na arte-terapia, não é? Começam a surgir um interesse nas condições de pacientes com doença mental, os hospitais psiquiátricos começam a tentar implementar a criação artística e há uma parte da arte-terapia, pelo menos, que vem daí. A outra parte que vem mais diretamente da psicoterapia, mas há uma grande parte que vem empurrada, se quiserem, por esse crescente interesse. Isso, pronto. Isso tudo se junta, não é? Tudo se vai juntando ao longo do século XX para que surja a arte-terapia. Pronto, era só para dar este... Sim, importantíssimo. Peço que esteja à vontade, é para ser mesmo uma conversa, por isso. Então, passamos para a segunda. Okay? Segunda. De que forma a arte auxilia na saúde mental? Ok, então, como é que a arte auxilia na saúde mental? Eu diria, à partida, para mim, a arte terapeuta é um bocado suspeito estar a responder se auxilia ou não. Claro que eu vou dizer que sim, mas, atenção, porque a arte por si só não tem de ser. Não é que não seja, é que não tem de ser terapêutica. Não... Até comentámos, não é, da quantidade de artistas que se suicidaram ou que sofreram de patologias a vida inteira e não se sentiam plenos, ou pelo menos é a ideia que nós temos atualmente, não é? Mas, por acaso, eu ontem estava-me a lembro, quando estava a rever a conversa, e estava-me a lembrar do caso da Camille Claudel, que não sei se conhecem, mas é que Camille Claudel trabalhou muito durante algum tempo e depois foi internada num hospital psiquiátrico, onde viveu durante 40 anos sem criar nada, absolutamente. Ela recusava e não criava, não era por falta de lhe dar material para. Ela não criava porque não queria, ela rejeitava criar. E pronto, isso também nos leva a pensar, será que ela tinha melhorado se criasse? Será que, quer dizer, pronto, será que podemos fazer muitas exposições, não é? Mas tanto há aqueles artistas que criaram e eram considerados loucos à mesma, que podemos pôr a questão, se eles não criassem, será que eram ainda mais loucos? Ou será que melhoraram? Isso é um estigma que infelizmente persegue os artistas, não é? Também dá liberdade, também falámos sobre isso outro dia, não é? Persegue, mas também dá liberdade. Ser artista não importa, faz o que quiser. Exato. Pronto. Não é assim muito quando se quer ter algum profissionalismo, por assim dizer, não é? Exato, é assim um bocadinho chato, não é? Ok, é artista, não faz mal. Se disser particuladas, não faz sempre uma conversa desta. E esse estigma vem um pouco porque os criativos não eram compreendidos, não é? Porque tinham ideias fora do normal, fora da caixa. Ideias divergentes do contexto. Até começar a ser estudado o processo criativo, ou até, digamos, até ao princípio do século passado,
o artista era o louco, ou era o gênio criativo, era o louco. Pronto, tinha lá as suas particularidades e hoje em dia mesmo acho que os génios, e não só os, quer dizer, não só eu acho que os génios são sempre os criativos, mas qualquer gênio é assim um bocadinho louco, um bocadinho tipo fora da caixa, não é? Mas pronto, hoje em dia isso, felizmente, será visto como uma coisa boa. Até há pouco tempo, ou na sociedade em geral, ao louco, ao artista, coisa má. Eu estava-me a lembrar no outro dia, há um amigo meu que é pianista, que quando lhe perguntavam o que é que fazes? Eu sou pianista. Não, mas na vida real, o que é que fazes? Na vida real. Sério? Nem na tua ilusão, é na vida real. Pianista não abona muito em favor dos artistas, mas pronto. Isso também tem a ver com a educação, mas isso é outra conversa, não é? Exato, pode ser coisa melhor. É para outra conversa. Mas pronto, em termos de arte-terapia e em termos de... Vou aqui compartilhar outra vez, em termos assim, para não ficar a coisa um bocadinho no ar, não ficar aqui, ver se isto muda. Temos aqui um esquema que eu acho que ajuda um bocadinho as coisas ficarem mais assentes, que feito por Rui de Carvalho, que são as funções terapêuticas da arte, ou o que ele chama o quinteto da mudança. Isto são, claro, funções que estão que serão mais salientes, mais de salientar em contexto de terapia, em contexto de psicoterapia, mas de terapia em geral. Mas não quer dizer que a arte por si só não tenha algumas destas funções. Então, começando pela função de criação, eu diria que se calhar aqui é onde existem mais funções criativas da arte por si só, quer dizer, pelo fazer artístico. Vamos esquecer a outra questão, que é o usufruir da criação. Né? Mas pronto, misturando um bocadinho as duas coisas, a criação, a possibilidade de criar em si. De construir, não é? A ideia de pôr mãos à obra, de poder fazer algo. Exato. Pode ser prazeroso por si próprio. Traz-nos muitas funções terapêuticas, não é? Mas, se bem que nos podemos confrontar com fantasmas nossos, quando criamos, podemos confrontar com coisas que não gostamos, como a nossa pulga estética, ou com a nossa não aceitação da estética daquilo que criamos. Acho que praticamente toda a gente, e nós temos muita experiência de ver pacientes, de nos dizerem isto os pacientes, mas eu acho que toda a gente conhece aquela sensação de fazer qualquer coisa e pensar, isto está horrível, não é nada, isto que eu queria. E deitar ao lixo. Está-me a sair tudo mal. Ou então as fantasias inconscientes emergirem e ser assustador. Estava a pensar num exemplo posso dar só um exemplo? De uma criança que tive no grupo terapêutico que falou quando me apresentou. E em que eu e a colega fizemos com ele, com a criança, o limite do corpo, numa folha grande, e pedimos para que ele preenchesse. E ele ficou muito, muito assustado. Portanto, o medo da morte emergiu ali de uma maneira que nós não estávamos à espera de todo. Portanto, pode surgir nas coisas que nos parecem mais, não digo banais, porque não é banal, mas mais imediatas, podem surgir medos muito grandes.
Sim, e isso pode surgir quando não se está em terapia, não é? Pode surgir e a pessoa foge daquilo e nunca mais quer pegar naquilo ou fazer aquilo, nem sabe bem porquê. Ou pode ter um surto. Sim, sim. É mais complicado. Quer dizer, Na pior das hipóteses, não é? Se calhar não é tão raro como isso, de facto, agora falando. Portanto, o processo criativo põe-nos aqui em contacto com muita coisa interna, externa, né? Portanto, logo à partida eu posso visitar isso e vivenciar isso ou não. Ou posso fugir disso e não querer criar mais. Muitas vezes os bloqueios artísticos têm a ver com isso, por exemplo. Depois, para conseguir falar sobre todas, passando aqui à manifestação. A manifestação será aquilo que eu vou exprimir. Não é? Há coisas que são possivelmente expressas por imagens ou por expressão corporal que não são passíveis de ser postas em palavras. Pelo menos não no discurso direto, cotidiano, não é? Talvez em poesia, mas não em discurso cotidiano. Tem que ter o uso da metáfora, do símbolo. Porque seriam demasiado... Primeiro, há muitas também inconscientes, e daí a inaptidão para sequer nos darmos conta delas e falarmos. Mas há outras coisas que são tão traumas muito ancestrais ou angústias muito ancestrais que nós ainda não tínhamos domínio da palavra nessa altura. Ainda nem verbalizávamos. E aí é mais fácil chegarmos a qualquer uma dessas manifestações. Pela arte é muito mais fácil chegarmos a qualquer uma dessas emoções do que pela palavra. Que é já muito mais racional, não é? Depois passamos à significação. E a significação é o quê? Podemos dar um significado àquilo que fazemos, mas com a ajuda de outra pessoa podemos reperspectivar, podemos ressignificar aquilo que encontramos. Desculpa. Portanto, aqui é muito importante, se calhar, podermos ter essa ajuda para darmos outro sentido à nossa vida. Há aquilo que surge na criação, que pode ser simbólico, e que surge no nosso dia-a-dia ou na nossa vivência. Passamos então à gnose. Quer dizer, eu estou aqui a passar, estou assim com um bocadinho a corda do tempo, mas Cátia, se quiseres acrescentar... Sim, se eu quiser acrescentar, eu vou acrescentar, não te preocupes. Obrigada. A gnose tem a ver com o conhecimento que uma criação artística nos pode trazer sobre nós próprios, sobre o nosso interior, a nossa realidade interna. Podemos, às vezes, espelhar-nos com coisas que não gostamos e que são duras, e que há pacientes que fazem um desenho e muito rapidamente sentem o espelho do desenho. O que é que este desenho está a querer dizer que eu não estou a querer ver? Já tive algumas pacientes que olham para o que queriam e antes de me explicarem o que é que fizeram, já estão a chorar. Já tocaram, o espelho já tocou nelas, o espelho do que criaram. E não é a chorar porque a criação está feia, não é? É chorar por aquilo que está ali tão explícito. E elas ainda não tinham visto. Também já tive o contrário, que é uma pessoa ver que está ali tão explícito que o caminho dela é
é e tem de ser aquele. E ficarem muito contentes e muito agradecidas, como se eu tivesse feito uma magia. Não fiz nada. Então, uma boa palavra, a questão da magia, não é? Muitas vezes nos esperam que façamos magia. Sim, 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 sim. Faz Sim, curandeiros. a gente espera que, Também. graças a Deus, não tenha apanhado assim tantas pessoas ultimamente. Mais uma coisa de esperança, não é? De procura rápida. Olha, diga-me logo o que é que isto quer dizer. Diga-me logo. Não faço a mínima ideia o que é que isso quer dizer. O que é que quer dizer para si? É mais isso. Pronto, e depois a esteticidade. A esteticidade é uma procura de uma esteticidade que não tem de ser somente esteticidade externa. Não tem de ser aquilo lá muito bonito. É uma procura de uma esteticidade interna. Por exemplo, na música podemos falar da musicalidade interna. Eu acho que se calhar não é tão assustador como a esteticidade interna. Qual é a minha musicalidade? Pode ser desagradável, ou pode ser agradável, ou pode ser desagradável. Não, pode ser agradável para mim e desagradável para outros. Não importa. Exato, e a questão do belo feio, não é? Que até o surrealismo trouxe a área artística, o dadaísmo e o surrealismo, e que nós queremos que seja abraçado de alguma forma no espaço terapêutico, o feio belo. Os surrealistas não tinham a preocupação estética, precisamente, estavam mais... Tentavam desligar-se de... Exatamente, tentavam desligar-se. Não ter... Exatamente. Tá. Mais no processo de automatismo, de deixar o processo ser fluido e livre de preconceitos, estereotipos, de tudo de toda a bagagem. Escola, não é? Da ideia de escola, de manifestação de escola. Mas a questão é essa, Joana, é que a esteticidade, em arte-terapia nós também dizemos, e eu já disse isto muitas vezes, por isso, culpada, que não nos interessa, não é a estética daquilo que se faz que interessa. Exatamente. Mas automaticamente falamos de uma esteticidade interna da pessoa, que é como é que a pessoa lida com ela própria, como é que lida com o que é feio nela, ou com o que é considerado feio nela. Também podemos falar de esteticidade na questão da comunicação, ou seja, se eu quero dizer uma coisa, tenho que arranjar uma forma, vou procurando essa forma de a dizer. E no objeto é a mesma coisa, não é? Da mesma forma que um artista procura ter uma mensagem num objeto material e que chegue da melhor forma aos outros, os nossos pacientes também acabam por procurar isso, não é? De que forma é que eu vou dar a minha mensagem, é que vou, mesmo que de forma não racional, que é o que até nós esperamos, é que não seja racional, mas pela intuição, como é que eu vou dizer isto? Um processo intuitivo, muito intuitivo. Ou esperamos que seja. Há bem menos bloqueios. Sim, sim, exato. Nós temos aquela maneira de intervir surrealista, que é o mais rápido, o mais sem pensar possível. Exatamente. Não, Luísa! Desculpa. Pronto. Distraí-me completamente. Podemos passar à seguinte pergunta. A arte poderá ser considerada uma espécie de desporto para a mente? Sim, sim e não. Eu e a Rita estamos a conversar e, efetivamente, não é só uma coisa mental, não é? A arte pressupõe todo o corpo. Portanto, até arranjámos aqui uma expressão que é uma espécie de desporto holístico. Pode ser uma coisa espiritual, não é bem essa a intenção, mas queremos dizer que integra tudo, a parte do corpo e a parte da mente, das emoções, da razão, tudo.
Porque efetivamente, até de uma forma muito factual, o corpo tem que se debruçar sobre os materiais, tem que haver o fazer. Há uma luta com os mediadores, há uma luta na procura da forma com a matéria. Isso só por si também pressupõe a questão física. E podemos falar nesse sentido que o fazer arte pressupõe o desenvolvimento de recursos, tanto físicos como cognitivos, como emocionais. E até me lembrei, e até comentei com a Rita, de uma colega nossa que estava a fazer um trabalho, a fazer sessões com um grupo de idosos com Alzheimer, em que a arte-terapia estava a mostrar bastante relevante, até pela procura do que nos parece mais simples, pelas sensações, dos cheiros, de fazer coisas muito básicas, do recurso às memórias mais antigas, mais primárias que estas pessoas ainda tinham, conservadas, algumas mesmo muito primárias, e de que forma é que o fazer arte e o fazer arte-terapia resgatou, ou pelo menos não fez abrandar o progresso da doença. Pronto, e só nesse sentido já se pode falar em desporto de algum modo, não é? Do exercitar. Podemos falar... Diz, Rita. Tens todo o desporto, desculpem, exercício, não é? De motricidade fina, se for um exercício corporal mesmo, dança, por exemplo, temos aí o físico em ação, o corpo em ação, de facto. E mesmo nas artes plásticas temos a questão da gestualidade, não é? Da materialidade, da plasticidade dos materiais, que também... O cheiro, o toque... O cheiro, exatamente. A dimensão, tudo. Estava-me aqui a lembrar de a intervenção que a Cátia estava a falar não foi a minha, mas na intervenção que eu fiz com pessoas com Alzheimer foi exatamente tudo através do sentir, através dos sentidos. É? O que se pode fazer, eu acho, de trabalho muito útil é trazer às pessoas um alívio e um prazer muito grande, nem que seja no aqui e agora só, e passar 2 minutos já se foi. É? Mas isso é qualquer coisa de logo fantástico. Exato, e o aqui e agora acaba por ser muito importante aqui na questão da arte-terapia, o confronto consigo próprio no aqui e agora, e neste caso com o prazer daquele momento, né? Com os materiais que fornecem e a relação fornece, tanto do grupo como do terapeuta. Os afetos, que são importantíssimos. Não estamos a falar muito dos afetos, mas os afetos são essenciais. Sem afeto, sem amor, não desenvolve nada. Os afetos aqui estão na base de tudo, não é? Parece que estamos a falar ao lado, não estamos a falar de emoções nem de afetos, mas estamos. Na arte-terapia está só a falar disso mesmo. Emoções. Sim, é o objeto principal. E continuando com isto do desporto mental, do fazer arte, voltamos ao conceito da criatividade, não é? Que está sempre implícito, não é? O resgate da criatividade. E podemos dizer que a criatividade é por si um processo criativo, que o fazer arte, desculpem, é um processo criativo que implica um registro de pensamento muito particular. O que é isto de ser muito particular? Porque trabalha com o existente, com a realidade física, e ao mesmo tempo trabalha com um estado não existente fisicamente, com o estado emotivo, com o imaginário, com a fantasia. E nesse sentido podemos resgatar o espaço potencial do Winnicott, que é um psiquiatra psicanalítico inglês do meados do século XX, que trabalhou, aliás, ele denomina este espaço de espaço potencial, trabalha com crianças essencialmente, diz que neste espaço intermédio entre a realidade interna e a externa
acontece o brincar, acontece o ensaio da vida, não é? Porque o brincar acaba por ser muito o ensaio das vivências, o ensaio da vida atual e para o futuro. E que este espaço é o que vai dar origem à cultura no adulto. O adulto continua a brincar, enquanto adulto, neste espaço da cultura, do fazer arte, do vivenciar arte, do fruir arte e do fazer arte. Eu peço desculpa, eu esqueci, o meu computador não tem peso, isto é... Falta o P, pronto, não é potencial, é potencial. Aqui os P's. Por isso o espaço deixou de ser potencial. Mas realmente esta questão do brincar, esta citação que trouxeram faz todo sentido e tem muito... vai muito à questão destas nossas capacidades que são inatas, não é? Como a questão da expressão corporal, a expressão plástica, são expressões muito primárias que já remontam para a história, a antiguidade, por aí fora. Exato. Mesmo antes de as constatarmos, de as pensarmos como tal, não é? E são muito naturais e é pena que realmente com o passar do tempo há um bocadinho uma ausência destas coisas, tanto da expressão corporal como da expressão plástica. Porque a certa altura a pessoa vai se baseando na palavra só e vai esquecendo o texto. Eu vi alguns um TED Talk sobre criatividade, em que o conversador, como é que se diz, o conferencista, dizia que nós, a certa altura, parece que esquecemos que temos um corpo e que o corpo acaba por ser uma coisa que nós temos para levar a mente a sítios diferentes. A conferências, a aulas, portanto, a nossa mente, o nosso corpo serve para levar a nossa mente. Ele dava um exemplo de uma conferência de cientistas, se forem ver à noite aquele jantar, ou quando vão todos dançar, aquilo parece uma coisa estranha. Uma dissociação do corpo e da mente, não é? Ou ligamos ao corpo ou ligamos à mente, parece que não podemos ligar os dois e funcionar como uma coisa una. E também há uma tendência para se racionalizar a arte, não é? Ou seja, tentar passar para palavras, não é? Quando muitas vezes bastava, digo eu, do meu ponto de vista, tentarmos observar só as emoções que nos transmitem, não é? O que é que as sensações que nos trazem. Tem que haver disponibilidade para se presenciar e fruir arte, não é? Se não houver essa disponibilidade, busca-se o racional para tentar entender do modo cognitivo. Porque é preciso mesmo disponibilidade para se estar a usufruir. E algum despojamento até, não é? Para deixar entrar a informação, deixar entrar as emoções. E é só acrescentar que este espaço da cultura é também um espaço terapêutico, na verdade, porque é esta superposição do espaço de brincar do paciente e do espaço de brincar do terapeuta, convém estarem os dois ali com o mesmo intuito, em que se cria o espaço terapêutico entre o externo e o interno também. Podemos então avançar? Sim, Rita, queres acrescentar mais alguma coisa? Está tudo. Não, acho que esta parte está explícito ou não. Acham que a mente é um desporto ou não? A mente, a arte é um desporto para a mente ou não pode ser interpretado como desporto para a mente? Parece-me que está esclarecida a vossa opinião. Claro que poderá haver outras. Vamos ver se nos colocam perguntas e aproveitava para desafiar os nossos
ouvintes a colocar as suas questões no bate-papo. Sei que já temos aqui uma que já está aqui guardada para ser respondida. E no final também poderão, através das reações, levantar a mão para colocar questões. A arte pode potenciar a inteligência emocional? Aquela pergunta difícil. Será que ela quer para mim? Partilhamos. Então, a arte... Pronto, para começar, como é que eu entendo a inteligência emocional? Para mim, a inteligência emocional não se pode desligar da inteligência racional, interpessoal. Não só como é que eu percebo as minhas emoções, mas como é que eu uso isso para viver e para estar com os outros e para fazer qualquer coisa neste mundo. Eu penso que Gardner até acabou por juntar estas duas inteligências, não foi? Por estarem em conexão, são importantes em ligação. Sim, exato. Não faz muito sentido estar a pensar em inteligência emocional, porque eu, por exemplo, se estiver à espera, ou se tiver algum tipo de não digo esquizofrenia, mas algum tipo de estrutura mais esquizoide, eu não vou ser capaz de me relacionar com as pessoas, mas eu vou ter um grande poder de fruir da arte. Eu vou comunicar com uma obra de arte, ou ela vai comunicar comigo, de uma forma que não me assusta, porque as pessoas assustam-me. Ou eu vou poder, é um bocadinho, eu fiz durante muito tempo hipoterapia e por isso agora comparo um bocadinho os autistas, normalmente têm muita facilidade em lidar com um cavalo ou com animais, porque não são pessoas. Porque as pessoas são traiçoeiras de algum modo, ou assustadoras, e os animais não. E de alguma forma aí eu não diria que houvesse uma inteligência emocional, mas são pessoas que sim, são tocadas por emoções, claro, e usufruem muito das artes. Até há artistas muito bons e geniais que depois, em termos emocionais, são um traste. Em termos de emoções, meu Deus! Pronto, eu não estou a apontar para os outros, também posso botar para mim, se quiserem. Sim, mas a inteligência emocional implica haver aqui um outro, não é? Uma outra pessoa e tentar prever ou compreender. Estabelecer uma ligação com... Exatamente, tem que haver... Ter empatia, sim. Exatamente. Claro que a arte-terapia pretende exatamente isso, não é? Exatamente o trabalhar a pessoa com as suas emoções e não nunca negar. E eu estava a pensar, há um bocadinho tal noção hoje em dia já não tenho, mas já houve muito de não, eu vou pensar que só tenho sentimentos, eu só quero sentir sentimentos bons, os outros vou deitá-los fora. Como ver o livro deles, o que eu quero é fazer psicoterapia para perceber como é que eu não sinto mais, como é que eu não tenho mais sentimentos maus, nunca mais os quero. Não é isso que se pretende em arte-terapia, o que se pretende é possível, não é? Pelo menos para criar alguém sadio. Ser capaz de lidar com aquilo que sente e se calhar poder aceitar os sentimentos que não são muito bons, ou
que a própria pessoa, que são ecodistónicos, ou seja, que não favorecem o funcionamento da pessoa, e transformá-los de alguma forma, aceitá-los e transformá-los. É isso que se pretende em arte-terapia. Portanto, sim, em arte-terapia o que nós pretendemos é exatamente fazer uma certa... como se diz? Falta uma palavra... literalização. Literacia? Literacia de emoções também, não é? A pessoa perceber que pode ter muitas emoções, em muitos sentidos, são muitas palavras diferentes. Nós temos uma coisa, um teste, é uma proposta criativa, mas é assim muito específica, que se chama um mapa cromático, em que nós pedimos à pessoa para dar uma cor a cada emoção, o mais tipo surrealista, tipo o mais sem pensar possível, o mais rápido possível. E o que acontece? Essa lista tem 50 sentimentos diferentes. E a maior parte das pessoas não sabe quem são aqueles sentimentos, quer dizer, sabe alguns, não é? Mas há muito mais sentimentos do que aquilo que, às vezes, sentimentos ou emoções que às vezes... Nós nomeamos, não é? Mais do que as nomeamos. Sim. E pronto, e nesse sentido é suposto um bocadinho fazermos as pessoas conhecerem todo o leque de sentimentos que têm, não é? Agora, a arte em si, o fruir da arte, o mesmo criar, pode-nos torna-nos mais cientes, se calhar, daquilo que sentimos, mas também pode não tornar, não é? Mas lá está, aqui é que a arte-terapia entra com a questão de haver uma mediação, não é? Um terapeuta que ajude a pessoa a analisar tudo isto que está a acontecer, não é? Porque todos... Nós falámos também no outro dia da questão de quando estamos num processo criativo, estamos a tirar prazer disso, a relaxar, a aliviar stress e muitas outras coisas, mas não há propriamente uma função terapêutica no sentido porque tem que haver uma análise que muitas vezes tem que nos ser dada por alguém exterior, porque é difícil conseguirmos fazer esta autoavaliação, não é? Sem esse auxílio. Não tem e eu acho que assim, o interesse também da arte terapia será uma pessoa interiorizar o terapeuta e passar a ser ela própria capaz de fazer isso, não é? Mas à partida depois de um processo, sim, não é? Sim, durante o processo, sim, exatamente a elaboração será, se calhar, o que vai permitir mais transformação. Porque às vezes o fazer é muito bom, mas não leva a que haja uma transformação interna. E falamos também da questão de andar de bicicleta ou pintar, não é? Que há aquela questão de são coisas que podem nos dar prazer se forem o nosso passatempo, mas o processo criativo implica outros recursos. Necessita de outros recursos. Não é?
O andar de bicicleta será uma coisa mais física e quando está incorporado nem é pensada, não é? É a continuação. Enquanto o fazer artístico, fazer criativo, a pessoa pode estar muito, e à partida está muito centrada sobre si, muito ausente do mundo externo, aparentemente ausente do mundo externo, mas há muitos recursos que estão a funcionar, não é? A questão da simbolização que nós já falámos, da imaginação, da abstração, da simbolização, já me estou a repetir com a simbolização, mas pronto, a questão da metáfora e do símbolo, a questão da intuição, do trabalho com a intuição, são todos recursos que estão em funcionamento durante o processo criativo. Então, vamos ter que avançar, está-se a aproximar o tempo. Qual o papel da arte em contexto pandémico? E sei que a Sociedade Portuguesa da Arte Terapia teve um papel muito forte neste sentido. Sim. Tem para nos dizer? Eu esqueci-me aqui, deixa-me só andar para a frente. Então, Cátia, queres pegar neste ponto? Este contexto de pandemia, não sei se viram estas imagens, que foram pessoas, eu penso que foram propostas feitas por instituições e por museus, não sei se houve gente a fazer de forma autónoma, mas penso que foram propostas de museus e de instituições de reconstruírem, de fazerem reinterpretações atuais com elas de pinturas, de obras de arte clássicas. O que é muito curioso, não é? Porque além do exercício da criatividade e do prazer que eu imagino que isso envolva, todos estes cenários que são montados, é o criar coisas que aparentemente não servem para nada, não é? Porque a cultura e a arte acaba por ser muito o que não serve para nada e muitas vezes é tratado nesse sentido, mas isso pronto, já é outra história. Mas é aquilo que não serve para nada, que serve muitíssimo a nível interno e que nem mais não seja do prazer imediato, e não só, mas do prazer imediato que fornece. E pensámos do que é que realmente, neste momento de pandemia, em que as pessoas estavam reclusas, estavam fechadas em casa, qual seria realmente esta necessidade? E na verdade, existem várias, não é? Houve quem se visse confrontado consigo próprio e necessitou, ou fugiu de algum modo, mas neste caso acho que é um pouco difícil, não é? Há sempre fuga possível, tendo em conta que não há o espaço social, não há o espaço com os outros e até de todos os estímulos que, no nosso caso, uma cidade pode oferecer, mas todos os espaços têm muitos estímulos externos. Há um confronto com o próprio e o ter de lidar com o que descobre sobre si próprio. E a arte, neste caso a arte-terapia, podem, claro, auxiliar nesse sentido. Mas depois há a arte por si própria, o sentimento de estar em ligação, porque há uma comunicação que é dada pelo artista através da obra que o fruidor recebe, ou o próprio autor querer comunicar pelo que cria. Na ajuda no lidar com a incerteza, há um apoio da arte neste sentido, não é? De comunicar também vivências difíceis e haver um conforto com isto, ajuda a lidar com esta incerteza. Há a extrapolação pelo imaginário, uma espécie de evasão que a arte também fornece, uma fuga do cotidiano, que penso que a arte ajuda muitíssimo nisso, não é? A fuga do ramo-ramo, dos gestos cotidianos e continuados, há uma fuga através da arte disso, e o prazer que isso fornece também. E é o ter, para quem é autor, é o ter o papel ativo, ou seja, mesmo numa situação limite, mesmo numa situação em que não tem grande, não é grande direito que eu quero dizer, mas que não pode exercer os seus direitos da mesma forma, tem um papel ativo naquilo que produz. E isso por si só também dá poder e dá prazer. E vamos ficar nesta posição, não é? Entre fruidor e autor, mas ambas podem dar-nos de tudo isto. Numa posição ou noutra, vão-nos dando isto. E esse parte, diz Rita. Estava a pensar que aqui, acho que todos nós vimos o papel das pessoas que foram cantar para a varanda, das pessoas que nós
não trouxemos exemplos disso, que ia ser muito longo, mas houve milhentos, não é? As manifestações de arco-íris à janela, de bater palmas aos bombeiros, ou eu não sei, acho que não era aos bombeiros. Era às 10 da noite, acho eu. Aos enfermeiros. Sim, era às 10 da noite. Não é? Mas tornou-se uma linguagem comum, não é? Se víamos um arco-íris na janela de alguém, estava em comunicação connosco, era um símbolo adquirido e reconhecido. Uma coisa emotiva, de assim, vamos ficar todos bem, uma coisa de comunicação, de mensagem. Houve uma união que se criou pela arte, mais do que por qualquer outra. Exatamente. As manifestações foram artísticas. Não é? A manifestação dessa globalidade foi artística. E o conforto foi dado muito pela arte. Exato, muita gente refugiou-se muito sem estar propriamente a pensar nisso, não é? Mas constatar que realmente foi uma coisa quase automática de eu preciso um bocadinho disto, não é? Eu preciso da música, eu preciso desenhar, eu preciso... Eu estava a pensar, nem que seja ver filmes. Estás sem fazer nada, preciso ouvir música, não é? Lá os meus fones, não, quer dizer, os meus não, mas os da minha filha, por exemplo, não saíram dos ouvidos. É adolescente. Portanto, aí houve, de facto, a arte é um bocadinho um pau dois bicos, porque a arte em si, os artistas foram se calhar aqueles que muito sofreram, e não diria que mais sofreram, porque acho que toda a gente sofreu, não é? Mas os artistas, muitos ficaram sem trabalho e tiveram de dar a volta à cabeça como é que vamos fazer isto. Mas por outro lado, a arte mais que nunca teve aquele papel fulcral. Isso já aconteceu. Eu percebi disso. Com o surgimento da máquina fotográfica, por exemplo, não é? Os artistas viram-se ora sem trabalho, ora com liberdade, uma coisa ou outra. Sim. Exato, obrigados a criar outra coisa que não fosse a realidade, não é? Exato. Temos que terminar para abrir perguntas. Sim, eu sei. Gostaria que falassem do plano arte. Exato, arte ser livre. Pandemia, o que é que a sociedade fez? A sociedade fez qualquer coisa que foram 4 tipos de resposta. Isto começou logo no primeiro confinamento, depois voltámos a fecharmos no verão, depois voltámos a abrir, e a segunda iniciativa ainda está ativa. Portanto, se alguém precisar de poder, souber de alguém que saiba, que precise, são iniciativas gratuitas em que nós pusemos um manual no nosso site com estratégias que nós chamamos de estratégias de operação, que são atividades, não são arte-terapia, mas são atividades terapêuticas ou atividades que nós usamos em arte-terapia. Criativas, não é? Atividades criativas. Sim, desculpa. Não, para pessoas que está dividida em idades, desde os 0 até sempre. Pronto, até à morte. A última idade são adultos e famílias, portanto, para isso dá para toda a gente. Depois desenvolvemos também dois tipos de suporte, que eram os círculos de partilha criativa, que ainda estão ativos, que foram muito ricos. Era um grupo de 8 pessoas, no máximo, que se encontravam uma vez por semana em Zoom e que tinham levavam uma proposta de criação de uma semana para a outra. E todas nós que fizemos estes círculos
percebemos que aquilo teve assim, uma carga imensa e foi muito giro, e juntámos pessoas de vários sítios, que é muito que não se podia fazer de outra forma, não é? E depois havia, e ainda há, o suporte individual online, que são 3 assim, consultas de arte psicoterapia breve, ou seja, arte psicoterapia integrativa de intervenção. Portanto, aí evitei aquelas pessoas que estavam muito aflitas e com ataques de pânico e com problemas de ansiedade graves ou depressão, ou pronto. Ao todo já temos mais, eu diria que para aí 200 pessoas usufruíram destas, quer dizer, o manual nós não conseguimos Quantificar, não é? Mas das outras 3 coisas já para aí 200 pessoas, Não, mas já vamos passar para isso, não é? Portanto, vamos ter mesmo que abrir perguntas, então aqui espaço, com licença, se não se importarem. Quer dizer, ok, temos aqui uma pergunta, já foi no início, de Joana Andrade, não sei se prefere intervir, falar, ou se posso ler a pergunta. Gostava de saber se trabalham com mediadores artísticos, não necessariamente terapeutas. É uma pergunta para vocês. Não necessariamente terapeutas. Não sei se, Joana, se ainda está presente, se quer explicar. Provavelmente deverá ser se trabalham, lá está, com museus, ou normalmente os mediadores artísticos estão ligados a outras instituições, não é? Mas que não com sentido terapêutico, é isso? Penso que é essa a pergunta, sim. Não, diz que não. Que não é esta a questão. Está aqui a escrever, ok, não estava a ver, ok, peço desculpa. Não tem, ok, não tem a ver com isso. Eu penso que o que está a perguntar é se numa sessão de arte-terapia, arte-psicoterapia, se colaboram com mediadores artísticos. Se colaboramos. Ou terá que ser apenas com o terapeuta. Convém ser intimista, certo? A pergunta continua confusa, eu não estou a conseguir perceber, na verdade. Desculpe, peço desculpa. Diz se nos vossos projetos já participaram mediadores. Os mediadores são materiais, os mediadores não são pessoas. Pois. Exato, tem que ser. Os mediadores são os recursos materiais. Uhum. Sim, porque tem que ser, implica alguma privacidade, não é? Também. Sim, não há pessoas externas. Se é essa a pergunta, não há pessoas externas. Não existe. Nós temos supervisão em que relatamos algumas sessões para que os colegas e o nosso supervisor nos apoiem naquilo que estamos a fazer e nos deem ideias. Mas não é pessoas. Nós somos um mediador e o objeto também, mas não existem outras pessoas. Exato. Ok, está esclarecido. Nós somos mediadores no sentido na ajuda da extrapolação, na ajuda da reflexão sobre, darmos ajuda nesse sentido, mas não dizemos nada, não é? Ajudamos a facilitar o discurso, essa reflexão. E os mediadores são por si um meio para, não é? A criação do objeto, e são um meio para. A conclusão aqui, acho que eu percebi assim, pelo menos. A conclusão aqui é que nós chamamos mediadores aos recursos técnicos
e nós somos facilitadores. Exato. Podemos ter usado a palavra duas vezes e ter sido confundido. Pois, eu também se calhar induzi essa confusão. Provavelmente até dissemos, não foi, peço desculpa, mas agora ficou mais claro, não foi? Sim. Temos aqui uma pergunta de Sandra Dias, não sei se quer colocá-la por vídeo, microfone. Só posso perguntar. Então, eu queria saber se já lidaram com pacientes que têm desrealização ou que sofrem de algum transtorno dissociativo de identidade. E se sim, o que conseguiram verificar na sua arte? Okay. Eu ainda não trabalhei com pessoas com esse tipo de perturbação. Não sei se a Rita já trabalhou. Perturbações de identidade, desculpe, Sandra, eu distraí-me, estava a ver a resposta da Joana e... Desrealização ou com algum transtorno dissociativo? Não, por acaso eu nunca digo, muito sinceramente, nunca tive nenhum paciente com esse tipo de perturbação. É assim, nós à partida temos aqui nós à partida, quando temos uma pessoa à nossa frente, nós não vamos tratá-lo sempre de igual forma, ou seja qual for a perturbação dela, nós não vamos propriamente avaliar se o desenho é mais assim ou mais assado, não é? Depois, a posteriori, nós tentamos, porque a sociedade de facto também tem essa pretensão, pelo menos, de fazer estudos que possam ser mais abrangentes em termos de perceber se existe de facto ou não, se existe uma arte típica de um certo tipo de perturbação. Eu acho que não há propriamente ainda nenhuma conclusão. Também percebo que não haja muita gente com pacientes com perturbações, como é que se diz, dissociativas. Okay. Mas pronto, se houver, eu digo. Colegas que tenham trabalhado em hospitais psiquiátricos, sim, terão trabalhado com esse tipo de situações. Sim. Não foi o nosso caso. Sim, porque nós, quer dizer, apesar de ter trabalhado na parte da esquizofrenia, na parte de doença mental. Essas ainda não têm diagnóstico nesse sentido. Exato. Embora, vou só fazer aqui um parênteses, eu trabalhei com uma criança de 5 anos que tinha o diagnóstico de pré-psicótico, que é assim um diagnóstico mauzinho. Mas depois evoluiu noutro sentido e acabaram por lhe retirar. Pronto. Mas não, como era uma criança, ainda não tinha esse tipo de sintomas. Quando vos chega um pedido para uma sessão de arte-terapia, psicoterapia, essa divisão é aleatória entre vocês, entre os profissionais da SPAD? É aleatória? Ok. Quando chega mesmo à SPAD, não, sim. Quando é direcionado. Quando chega à SPAD. Quando o pedido chega à SPAD, que normalmente é através do nosso programa social, que são as consultas terão a preço, dependendo do preço. Depende dos rendimentos da pessoa. Dependendo do rendimento, exato. Dependendo do rendimento, terá um preço diferente. As pessoas normalmente são enviadas por ordem, não é alfabética, mas já há ali uma ordem de envio.
A não ser pessoas, por exemplo, no Porto há uma arte psicoterapeuta, só há uma, por isso vai tudo para ela. Em Évora também só há uma, e no Algarve também só há uma. Ok. Portanto, pronto. Ok, obrigada. Não sei se temos aqui mais alguma questão que alguém queira colocar. Perfeito. Acho que levantou a mão. Levantou? Sim. Não? Não? Isso venho a dizer o que já disse e Está com o os meus micro. parabéns e enviar o meu agradecimento aqui da minha toca maiorquina. Estão a ouvir? Sim? Sim. Sim. Então, queria dar os meus parabéns e enviar o meu agradecimento à doutora Rita e Cátia, obviamente. Aprendi muito e como criança agradeço também a felicidade de ter aprendido tanto e de ter-me a continuar a minha exploração do mundo, criança como continuo a ser, já na velhice. E os meus parabéns e o meu agradecimento às organizadoras, às minhas queridas colegas, amigas, e há muito tempo, do Rancho dos Cupertinos, por este trabalho extraordinário, pela organização agora destes encontros, estas concelebrações da arte, concelebrações da procura, concelebrações do encontro, concelebrações da poesia, da criação, da imaginação, enfim, da poesia. Quando alguém perguntava-me sobre o papel da arte, da literatura, em tempos de crise pandémica, mas da crise económica, eu respondia, eu não sei, era uma jornalista, eu não sei você, mas quanto a mim, me ajudado a ter uma maior qualidade de vida e provavelmente, do ponto de vista coletivo, poderia nos ajudar a sair da crise. Falava da crise económica, agora posso falar desta crise terrível e de que ainda estamos para sair, ainda não saímos definitivamente. Portanto, os meus parabéns, o meu agradecimento e porque há luz fora da caverna. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Professor, pela partilha. Nós tínhamos aqui uma proposta, mas não sei se temos espaço para o tempo. Tínhamos aqui uma proposta prática, correto? Não sei como é que estão os nossos ouvintes, Marlene também. Temos aqui uns 10 minutinhos, não sei quanto tempo é que está prevista a proposta. Podemos fazer a proposta em 10 minutos, fica assim muito... Não sei, o que é que achas, Rita? Não sei se conseguem fazer. Em 5 minutos. Tem que fazer em 5, não é? Proposta e depois logo se vê se fazem alguma coisa. Está bem. Mas a Luísa tem Lima no Manuar. Sim, peço desculpa. Sim, Luísa Freitas. Pode... Olá a todos. Eu gostaria primeiro de dar os parabéns à Fundação por esta iniciativa e igualmente também à Rita, peço desculpa pelo barulho. A Cátia não conheço, fiquei a conhecer hoje. Eu sou aluna da SPAT, eu estou a tirar a formação em arte-terapia e chamou-me muita atenção este tema, obviamente. E neste contexto, se a arte na saúde mental, eu gostava só de uma breve partilha de gratidão também, porque o meu processo enquanto aluna da arte-terapia iniciou pré-pandemia e depois, portanto, foi todo um contexto pandémico, onde eu própria tive imensos desafios, que entretanto foram superados, também muito com a ajuda das nossas formadoras, mas acima de tudo, durante este ano,
a grande conclusão e a grande gratidão que eu também sinto foi porque a arte-terapia foi para mim um resgate da minha criatividade e que contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. Portanto, dentro do nosso curso também temos o nosso processo arte psicoterapêutico e sem isso realmente não faz sentido sermos terapeutas, porque é o nosso processo de desenvolvimento pessoal para depois ser um contexto de terapeutas. E eu queria aqui dar a minha participação, também o meu contributo de gratidão por este caminho que eu escolhi e que para mim tem sido também o resgate da minha criatividade e da minha saúde emocional e mental. Portanto, por prova e experiência, a mim faz todo o sentido. E era isto que eu também queria contribuir e agradecer. Muito obrigada pelo testemunho. Talvez então passássemos, se não houver mais questões, ao desafio. Sim. Vai ser mesmo só um desafio, se calhar, mas se quiserem ficar um bocadinho mais tempo, pode ser mais do que um desafio. Só por aqui, Só para termos o exemplo, para não parecer uma coisa tão absurda. Mas, pensando na casa onde estamos, não é? Na Fundação Cupertino de Miranda, e pensando nos objetos realistas, que eram objetos muitas vezes, ou quase sempre nonsense, ou com muito humor, que parecia inusitado, de materiais que não pareciam ter uma junção possível, nós queríamos propor que pegassem em 2 ou 3 objetos em casa, agora já, tipo saiam do ecrã e vão à procura, e que os consigam reorganizar, prender, colar, o que quiserem, de forma a criar um novo objeto. Como estes exemplos que estão a passar. Sem pensar. Sem pensar. Automático. Intuição, vão pela intuição. Okay. Não queiram já uma mensagem racional do que é que eu vou dizer. Não, peguem objetos que vos façam sentido a nível intuitivo e juntem. Já está. Já está? O meu já está. Todos já têm o vosso objeto? Sim. Isso é que é rapidez, assim pode ser que dê para fazer. Exato. Tem que ser automático. Claro, sem pensamento. É só mesmo olhar, escolher, trazer. Colar, prender, o que quiserem. Agora, Colar, não tenho colado, tenho apenas pousado. não faz mal. É a vossa concepção, é o vosso objeto. Mas temos que mostrar já ou vai? Não, é comer um bocadinho de Tetris. Não sei se tem. Ou Qual é não o tem que ser se é a vez ou só Tetris. para mostrar? Joana, que está a moderar, como é que fazemos a mostra? Em termos do tempo que temos. Consegui mostrar. Acho que cada um mostra o seu, sim. Olha, já temos aqui a Luísa a mostrar. Eu acho que se quiserem mostrar todos ao mesmo tempo, O teu não conseguimos ver, Joana. tirar um print screen era fantástico. Fazer um print screen, Eduardo. Queres fazer o print screen ou faço eu aqui? Mas bem, se todos É que levantarem. estou no tablet. Ok. Eu não Todos consigo. estão a mostrar o seu objeto. Professor, não tem objeto? Ou tem? Não estou a ver. Professor que tem tantos objetos, temos olha a ali minha a Sandra moto. já com uma máscara, muito bem. Ai, professor, também. Se puderem levantar um bocadinho, exatamente. Vou fazer 1, 2,
Espera aí, então, acabar de pôr os óculos ali, a imagem parou ou foi só... agora. 1, 2, 3. Já Boa. fiz o print. Ok. Agora, os vossos objetos já ficaram para a posteridade. E nós gostávamos de fazer era uma exploração do objeto. Então, eu vou, se alguém quiser ser voluntário para ir respondendo, ótimo, se não, eu vou só levantar questões e vocês vão responder para vocês próprios e ficar com as respostas. Mostrar que eu só consigo. Então, alguém... E é assim, eu avisei, eu não vou fazer de perguntas pessoais, por isso, se quiserem candidatar, então eu prometo não fazer perguntas pessoais. Ok. Além de que está no vosso direito dizer que não respondem, não é? Portanto, Podem sempre dizer, não tens nada a ver com isso. Então, alguém se candidata ou faço perguntas no geral? Pode, se calhar, colocar perguntas. Ok. cada um responde para dentro, internamente. É isso? Exato. Tínhamos que fazer uma pergunta sobre o objeto? Não. Não, a Rita vai explorar o objeto ou com uma pessoa ou lançar as perguntas e cada um depois ok. Se preferirem, eu posso me oferecer, se for mais fácil. Sim? É mais fácil? Ok. Talvez seja mais ilustrativo, não é? Depois a pessoa pode pensar assim para o objeto. Então é assim, a primeira questão é, então, que nome é que dariam à vossa obra de arte? O título? Eu fui logo para a minha intuição, se for para ser automático, olha, foi borboleta. Borboleta. É o quê que não percebi? Borboleta. Borboleta. Ok, então... Olha, eu ia dizer que o teu era um coelho. Mas eu imaginei... imaginei... a diferença do grupo, não é? É assim, eu imaginei... Reparem, eu estou... as minhas asas estão presas por um relógio. Ok. Pronto, foi isto que eu imaginei. E estou a desidratar. Já dá mais informação, não é? Esta frase já dá muito mais informação. Exatamente. E mais rica. Pronto. Uma borboleta com as asas presas por um relógio. Então é isso. E essa borboleta, onde é que ela estaria? Qual é o local preferido dessa borboleta? O mar. O mar ou o ar? Mar. Ok. Perto d'água. Uma borboleta dentro de água. Ok. Então, e essa borboleta, como é que ela é? É quentinha, é fria? O que é que ela transmite? Neste momento é fria, porque a água está fria. É uma garrafa com água. Lá está, também tem água no seu interior, mas gosta de água. Se calhar não consegue chegar lá, não é? Não sei. Está fechada. Está frio. E será que ela é pesada ou é leve? Pesada. Pesada e tem as asas presas. E mais, o que é que eu posso perguntar mais interessante sobre essa borboleta? Ela voa? Sim. Voa.
Boa. E gosta de voar? O que é que ela gosta Sim. mais de fazer? E gosta de outras borboletas? Está à procura de outras? E costuma ter sorte ou nem por isso? Sim. Portanto, é uma borboleta que está com outras borboletas e gosta de estar em borboletário. E agora estava aqui a pensar, a borboleta tem umas asas um bocadinho frágeis, não é? Como é que são as asas dessa borboleta? Tem palavras. E o que é que elas dizem? Fisicamente ou tanto faz, ok. Mário Cesarini. São marcadores de livros, servem para marcar histórias e para podermos continuar a ler quando for necessário voltar a elas. Ou seja, isso quer dizer que são asas que contam histórias. Tem muitas histórias de volta delas, normalmente. Tem muito, muito conhecimento de volta. Exato. Por isso é que está pesada. Ok, mas elas têm uma dificuldade em voar, porque têm um relógio a agarrá-las ou não? Como é que elas vão com o relógio? Têm dificuldade, sim, mas acho que aqui tem a ver com a questão do tempo. De poder estar em vários espaços com as pessoas todas com quem quer estar e não poder usufruir a 100% quanto queria. Sim, mas fisicamente, de qualquer modo, é muito difícil voar com asas presas. Sim. Sim. Estamos a falar na borboleta, certo? Ok, não estamos aqui. Sim, borboleta, fisicamente, sim. Porque, pronto, a borboleta é um ser, agora estou a perguntar para si, Joana, a borboleta seria um ser simbolicamente, o que é que a borboleta lhe transmite? O que é que curiosamente, leveza. Leveza, desenho, padrões, cor, elegância, serenidade também. Apesar de tudo, ok, então apesar de tudo essa borboleta que está um bocadinho presa, mas é serena. Poderá ser ou não? Sim, eu penso que o único bloqueio aqui é um bocado abstrato, é a questão do tempo. É só mesmo uma questão do tempo, que passa rápido, não é? Agora, então eu vou-lhe pedir uma coisa, como estamos com pouco tempo. Sim, claro. Eu vou-lhe pedir uma coisa que não é para a Joana me responder. Vou perguntar a toda a gente que tiver pensado no seu objeto, que é o que será que essa borboleta lhe pode dizer? Uma frase que essa borboleta lhe possa dizer. E depois disso, mais propriamente, o que será que essa borboleta diz sim? O que será que ela espalha sim? Bonito. Pronto, obrigada.
Obrigada. Pronto, eu não estava aqui a querer fazer perguntas pessoais, mas a Joana estava-me a dar com o tempo. Sim, mas penso que já foi assim elucidativo do que é que, da potencialidade, o que é que pode... Pode ser feito ao objeto. Os pacientes veem logo coisas, né, naquilo que fazem e às vezes põem logo uma intenção naquilo que fizeram também. Portanto, mas pronto, eu aqui não queria fazer uma exploração completamente só criativa e só fora da ideia de estar a falar de uma pessoa concretamente. Né? Pronto, porque cada um é um e todos não têm de saber da nossa vida. É assim que funciona. Mas pronto, isto era só para vos dar um pequeno e pequeníssimo cheirinho do que é que pode ser, trabalhado. Como, né? Como um objeto, toda a gente teve essa experiência, mas como um objeto nos pode dizer muito automaticamente, feito muito automaticamente, o que nos pode transmitir de nós próprios. O objeto é nosso, não é? Nós, é pela nossa escolha. Portanto, tem que ter alguma coisa de nós. Exato. Muito obrigada. Se mais ninguém tem nada a acrescentar, vamos encerrar então. Portanto, penso que conseguimos verificar que realmente a expressão artística pode proporcionar um autoconhecimento, um crescimento intelectual, alargar o espaço da imaginação, despertar a sensibilidade humana, potenciar o desenvolvimento da memória, materializar emoções para as podermos retirar da nossa mente, estimular a criatividade na procura de soluções. Tudo isto são capacidades que contribuem para o equilíbrio da nossa saúde mental. Portanto, realmente o processo criativo é vital para o nosso desenvolvimento individual e coletivo, independentemente da nossa área de conhecimento. Passo a palavra à doutora Marlene para encerrar. Acho que a Joana já disse tudo. Eu estava aqui a ler uma frase agora não consigo ler. Desculpa. Não faz mal. Espera aí, eu tive. Fiquei, entretanto, aqui os vossos contactos, mas a Leonor Rosa termina aqui também com uma frase muito interessante. Com tempo e liberdade, a borboleta é feliz e levará essa felicidade através dos oceanos. Gostei muito, Leonor, que esta frase termina muito bem aqui o nosso encontro de hoje. Convido a estarem presentes amanhã o tema da criatividade e a criatividade e o cérebro, com a neurocientista Patrícia Correia. Mas começamos de manhã com visitas guiadas aqui ao nosso espaço Mário Cesarini, e temos aqui um conjunto de atividades e de visitas ao longo do dia. Temos também nas nossas redes sociais a partilha de vários vídeos. Vejam, porque acho que tem aqui partilhas muito interessantes, partilhas pessoais muito interessantes, e fiquem connosco e visitem-nos, saiam das vossas casas e visitem-nos, venham até à Fundação, porque teremos certamente muito mais a partilhar. E muito obrigada à Rita e à Cátia pela partilha muito interessante, e a todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo para estar connosco, para aprendermos todos juntos e para fazermos também aqui parte aqui da mente, parte da criatividade de cada um de nós. Muito obrigada a todos e até breve. Até amanhã, espero voltar a ver-vos. Deus, muito obrigada. Também nós.